O lavrador francês Etienne, certo dia, ouviu da boca do seu filho que queria ir embora daquela casa. Não só ir embora daquela casa, mas também daquele país. Era o século XIX e nos Estados Unidos se vivia a euforia da febre do ouro. Então o pai juntou os bens que possuía no momento, deu a ele foi embora e nunca mais deu notícia. Porém, o pai, com seu coração dilacerado todos os dias, chorava de saudade do seu filho e desejava a sua volta. Um belo dia, o pai recebe a carta do seu filho que dizia: Pai, eu perdi tudo, estou doente e sei que não mereço voltar para casa. Mas se o senhor ainda me quer em casa, amarra uma fita branca naquele pé de laranjeira que de dentro do trem, se eu enxergar uma fita branca amarrada ali, eu vou descer do trem, senão eu vou embora. No dia em que o filho chegou na estação, todo aquele pé de laranjeira estava amarrado, fita na casa, tudo estava amarrado de fita branca. O pai desejava a volta do filho. É isso que Jesus nos diz hoje, que deseja a nossa volta. E é isso que nós vemos na passagem do filho pródigo, que está no livro de Lucas, capítulo 14, versículos de 11 e seguinte, né? E vai dizer justamente isso, né? Aqui vai dizer que tinha era dois filhos. Então o mais novo falou para o pai: ó, dá minha herança que eu quero ir embora. Essa casa é muito chata, eu não quero mais viver aqui, eu quero ir embora. E o pai repartiu a herança entre os dois. Repartiu a herança entre os dois. O filho mais novo foi embora. Gastou tudo que tinha, né? Aquelas amizades, na esbórnia, na festa, né? Da moda. Rapidamente gastou tudo que tinha. E aí foi trabalhar de empregado para os produtores de porcos, né? E a fome foi tão grande naquela região que ele desejava comer a comida dos porcos, mas nem isso o dono dos porcos permitia. O que significa isso no sentido espiritual? Quando nós somos batizados, Deus nos dá os dons. Nós começamos a fazer parte da igreja, nós temos a graça, ali nós recebemos a graça santificante. Mas quando nós nos afastamos da intimidade com Deus, de fato, nós vamos viver distante de Deus, num país distante de Deus, né? E ali a gente começa a usar os dons que ganhamos de Deus agora num sentido contrário daquilo que Deus desejou, sonhou. O que era para viver, os dons para viver na virtude, nós começamos a viver no pecado. Mas o inimigo, ele faz uma propaganda muito grande de felicidade, mas ele não entrega a felicidade. No fim, o que sobra para nós quando nós nos afastamos de Deus é só viver entre os porcos. Para os judeus, seria uma vergonha terrível ter que cuidar dos porcos, porque eles não comiam carne de porco, e não comem até hoje carne de porco. Eles consideram os porcos imundos, sujos, impuros, e todo aquele que cuida de porcos também é impuro. Quando Jesus, lá no território dos Gerazenos, que expulsou aquela legião de demônios, né, daquele homem, eles pediram para entrar nos porcos. O porco, ele não consegue olhar para cima, ele só consegue olhar para baixo. Então você veja agora aquele filho que tinha tudo na casa do pai, e agora ele está vivendo, cuidando dos porcos, com fome, querendo comer a lavagem dos porcos, e nem assim o proprietário permitiu. Então caiu na real, ele fez um exame de consciência e falou: cara, que burrada que eu fiz. Ali mesmo ele começou a ensaiar um ato de contrição para dizer: pai, me perdoa, porque eu pequei contra ti, contra o céu, eu não sou digno de ser chamado seu filho. E decidiu ir embora. E o pai, todos os dias, ele ficava olhando naquela estrada para ver se o filho voltava. À tardinha ali ia na encruzilhada para ver mais de longe, né, se o filho voltava. A palavra diz que quando o filho voltou, então houve uma grande festa ali. O pai mandou vestir ele com a túnica, com as sandálias e com o anel. O pai mandou matar aquele novilho cevado. Porque no dia seguinte, quando o filho foi embora, que o filho levou tudo, o pai já mandou separar um novilho para engordar ele, porque ele sabia que um dia o filho voltaria e ele faria uma grande festa. O pai sabia o número
né, o tamanho da túnica do filho, então mandou o alfaiate fazer a melhor túnica de dia de festa já para ter em casa para quando ele voltasse. O pai sabia o tamanho do dedo do filho e mandou fazer um anel. Sabia o tamanho, né, do número das sandálias e mandou fazer uma sandália. A túnica representa a dignidade. Está novamente a misericórdia de Deus abraçando o filho pródigo com a misericórdia. O anel significa autoridade, ele tem autoridade de novo. E a sandália significa que ele não é escravo, ele não é servo, mas ele é filho. Essa é a proposta que Jesus tem para eu e para você nesse dia de hoje. Não importa, veja, o pai não pediu, filho, por onde você andou, o que você fez? Não. E o pai não esperou o filho se lavar. O filho deveria estar imundo, né? Daquela sujeira dos porcos. O pai simplesmente correu e abraçou e cobriu de beijos. E ali, tudo aquilo morreu num abraço. E foi feita uma grande festa. Uma grande festa porque o filho retornou. É isso que Jesus espera de mim e de você nesse dia de hoje. Que a gente se abra à misericórdia de Deus. E quando a gente decidir voltar para Deus, Deus já vai estar esperando no caminho e vem correndo nos abraçar. Esse é o tempo maravilhoso do advento que nós estamos vivendo. Não perca esse tempo da graça. Deus te abençoe.